Hoje é dia de mais um episódio da série especial sobre os fundos imobiliários que mais atraem os investidores na Bolsa de Valores. Estamos falando do CSHG Logística. Será que é um bom fundo para a sua carteira? É o que você descobrirá no Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, hoje é dia de série, Doni. Hoje é dia, Sammy Boy, dia da gente fazer aquele raio-x dos fundos com a maior base de cotistas da Bolsa, aqueles fundos imobiliários que mais atraem investidores, né? O quarto episódio da série está acabando, falta só mais um, ou seja, vamos até o quinto. Hoje falaremos do segundo maior fundo imobiliário em número de cotistas. Estamos falando de HGLG11, também conhecido como CSHG Logística. Esse fundo de investimento imobiliário tem mais de 286 mil cotistas e ele é administrado pelo Credit Suisse. É do tipo tijolo, já que investe em galpões logísticos. Seu valor de mercado está avaliado em 3,1 bilhões de reais. Ele é também o sétimo maior fundo da Bolsa. Tem ao menos 2 bilhões e 700 milhões de reais em patrimônio. No portfólio constam 16 imóveis, mas podendo incluir mais alguns em breve, já que o fundo está em fase de aumentar esse portfólio para mais de 1 bilhão de reais. O que aponta que o Credit Suisse Reding Grifo está avançando para ser o maior player de logística em fundos imobiliários. E ele foi um dos primeiros, se não o primeiro fundo imobiliário do setor de logística a despontar na Bolsa. Se compararmos com outros FIIs, o CSHG tem maior constância nos pagamentos de rendimentos. Mas isso não significa que ele seja o melhor pagador de dividendos. Nos últimos meses, Doni, como o fundo tem melhorado seu rendimento com vendas de terrenos, além de ter recebido multas de inquilinos que saíram antes do tempo, ele acabou fazendo um pagamento atípico de R$ 2,20 por cota, antes 70 centavos pagos nos meses de janeiro a maio. Muito bem. Para o segundo semestre está previsto o pagamento mensal de R$ 1,10 por cota, segundo apontaram os gestores numa carta mensal. Falando em cota, ela está sendo negociada no mercado na casa dos R$ 160. No ano, as cotas estão tendo um resultado negativo de 0,4%. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, está tendo uma queda de 1,6%. Ou seja, a pancada foi maior no índice de fundos imobiliários do que no fundo, né, do que nesse FII que a gente está falando. Especialistas consideram esse fundo com excelente liquidez e diversificação. Ele apresenta no horizonte de oportunidades aumento de seu ID médio. Isso porque, como ele é um fundo grande, ele consegue dedicar uma parcela do patrimônio em novos desenvolvimentos sem impactar em suas finanças. Entre os ativos que compõem o fundo, a Volkswagen é quem tem o maior peso na receita, mais de 21%. Mas a montadora não é a única. Engrossam o caldo empresas como Tetra Pak, Gerdau, Kremer, Lojas Americanas, além de um centro logístico em Cumbica e galpões espalhados por Minas Gerais, pelo interior paulista, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A ABL, ou Área Bruta Total, locável do fundo, é de impressionantes 799 mil metros quadrados. Sua vacância física é de 7,8%, ante uma vacância financeira de 8,4%. A maioria dos seus contratos, 74%, vencem de 2025 em diante. A revisional deles está dividida em 33% em 2022 e quase 38% de 2025 em diante. Isso porque a maior parte dos contratos são típicos, o que permite que essas revisionais sejam feitas de tempos em tempos. Só que como quase 70% do fundo é composto por imóveis cujo setor de atuação dos locatários vai de AAA para AA, AA, significa que são contratos robustos, de boa qualidade e também de baixo risco. A questão que pesa negativamente são alguns ativos antigos com classificação B e classificação C. Isso porque esses são ativos mais desafiadores, digamos assim, do ponto de vista de risco de vacância. Não é de todo um portfólio inquestionável, portanto. E isso mostra que é um desafio que os gestores precisam encarar e com o qual tem que lidar. Mas é algo natural em muitos fundos, que acabam adotando como estratégia a reciclagem dos seus portfólios, né? Faz aquela limpeza, muda alguns ativos e tudo mais. Hoje, quando analisamos a composição do patrimônio líquido do fundo, ela está em grande parte em imóveis, seguida por investimento
em fundos imobiliários, renda fixa e CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Agora, dado esse panorama de quem é o CSHG Logística, é muito comum perguntarem se vale a pena investir em um fundo imobiliário robusto com uma ABL impressionante, porém com um dividend yield abaixo da inflação. Isso porque os dividendos pagos pelo HGLG11 nos últimos 12 meses foram de 7,8%. A inflação acumulada no mesmo período está acima disso, na casa dos 9%. Para dar essa resposta, a gente precisa analisar alguns pontos, e entre eles, qual é o perfil de investidor no qual você se enquadra. Exato. Existem dois tipos, basicamente, de investidores. Os que vêm da renda fixa e, consequentemente, olham muito para o dividend yield, comparando, inclusive, essa taxa com a Selic ou com títulos pré-fixados, ou ainda aqueles que só olham para as taxas cobradas, como as taxas de administração e performance. Claro que isso é comum em investidores mais novatos, inexperientes, que migraram da renda fixa para variável quando os juros encostaram na mínima histórica. Como ao investir em renda fixa é normal que se analise as taxas mais vantajosas para que a rentabilidade não seja muito afetada, muitos acabam levando essa interpretação para os fundos imobiliários. Mas isso é equivocado. E por que é um equívoco? Por que está errado? Por que, Doni? Porque pode levar o investidor a tomar decisões errôneas justamente ao não olhar o histórico do fundo e a sua dinâmica, que é oposta a títulos do Tesouro, por exemplo. As performances dos fundos imobiliários só podem ser analisadas no longo prazo. É nesse longo prazo, inclusive, que os preços dos imóveis são reajustados pela inflação. Se o fundo imobiliário é bem gerido, como é o caso do HGLG, os imóveis do fundo tendem a se valorizar. E sendo assim, esse dividend yield que o investidor vai ganhar tende a superar a inflação. E a longo prazo, que se define a estratégia dos fundos imobiliários somado ao reinvestimento de dividendos. Além de novos aportes, o problema de muitos investidores é fazer um aporte único e analisar se o fundo é bom ou não apenas com esse aporte e a curto prazo. Outro exemplo é o investidor difícil que está acostumado apenas em investir em ações. E ao entrar na modalidade, acha que o fundo vai render como a Magalu, a VEG, a Melius ou até uma Taesa, se for levado em consideração o quesito de dividendos. Só que uma ação não valoriza com a inflação a longo prazo, e sim com as receitas e fundamentos da empresa. Aliás, a maioria das ações está rendendo abaixo da inflação, assim como muitos investimentos. No caso dos fundos, a dinâmica é outra. Muitas vezes os recortes feitos por investidores não experientes acabam gerando um viés. O fundo imobiliário é uma forma de você ter uma renda constante, além de fazer o seu patrimônio crescer a longo prazo. Essa é a expectativa quando você faz um investimento desse tipo. E o fundo imobiliário tem essa característica de possibilitar uma renda recorrente, né? Muitas vezes, quem gosta de comprar casa, terreno, apartamento, imóvel, pensa não só no potencial aluguel que pode obter com um eventual locatário, mas muitos acreditam também na valorização do imóvel a longo prazo. Isso, dependendo do local, da qualidade do imóvel, do movimento do mercado, acontece mesmo. A gente conhece, você com certeza conhece muitos imóveis que tiveram um preço que subiu bastante, né? E essa é a expectativa dos investidores em FIIs, é ganhar tanto com a locação quanto com a valorização da cota decorrente da valorização do imóvel. E quando analisamos a performance do CSHG desde o seu início, como vocês podem ver aí na tela, vemos uma rentabilidade de 415%. O CDI bruto rendeu em igual período 155%. O IFIX não tem rentabilidade porque em junho de 2010 ele ainda não existia, não tinha sido criado, ele só surgiu em 2012. Mas o IPCA, que é o índice que mede a inflação, acumulou uma alta de 87% nesse período. E eu pergunto, Doni, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, Sammy Boy, esses 415% são a soma da valorização da cota mais os rendimentos pagos nesses 11 anos. Esse valor é 267% do CDI, ou quase 5 vezes a inflação. Se quem investiu nesse fundo desde o seu início tivesse reinvestido todos os rendimentos recebidos, esse retorno seria ainda maior, dado o empurrão dos juros compostos. E pensa só, o período que a gente pegou se refere a 11 anos. Quanta coisa aconteceu de lá para cá. A gente teve a inflação a 10%, a Selic a 14%, a 2% também, cenário político completamente diferente, dependendo do período, impeachment, tentativa de tributação dos fundos imobiliários, o que derrubou o valor das cotas. E olha a potência do retorno de um fundo bem gerido como o CSHG. Mas
para quem ficou nesse período todo. É importante o longo prazo quando você pensa num investimento assim. Ou seja, se você está pensando no curto prazo e espera algo como a renda fixa, fundo imobiliário não é o seu perfil. Você precisa entender as diferenças. Tudo bem que ele talvez tenha menos imprevisibilidade que muitas das ações, mas ele está longe de ser um ativo de renda fixa, certo, Doni? Exatamente. E por outro lado, tá ali, né? Não é uma ação, né? Um fundo de renda fixa ou um ativo de renda fixa, mas atrai muitos investidores. Tem tido uma procura bem elevada e é por isso que a gente está fazendo essa série especial. Falamos agora sobre os 4 fundos, resta um para a gente terminar essa série. E você, tá gostando? Se estiver gostando, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. E se não estiver gostando, se inscreva também e aí deixa seu comentário explicando. Vamos agora para o giro de notícias. Os Estados Unidos vão suspender todas as restrições de viagens internacionais a partir de novembro para adultos estrangeiros que estiverem totalmente vacinados contra a Covid-19. A medida vale para todos os países, inclusive o Brasil, e substitui o atual sistema que restringe o voo de estrangeiros de determinados países e impõe outras restrições, como quarentenas obrigatórias. E as ações da Hering não estão sendo mais negociadas na B3. A mudança é devido ao processo de combinação da empresa com o Grupo Soma, dono das marcas Farm e Animale, que tem participação de mais de 65% no novo negócio. Com a nova estrutura, os investidores que detinham ações da Hering até o dia 17 vão receber ao todo R$ 33 por ação. Um novo ETF focado em empresas brasileiras do setor de tecnologia vai chegar na Bolsa Brasileira no dia 4 de outubro. Negociado com o código TECB11, o ativo está em período de reserva até o dia 29 de setembro. O TECB11 vai replicar o índice de ações Tech Brasil, criado pela Teva Índices. Notícias giradas, muito bem. Estamos chegando ao fim dessa série. Hoje foi o 4º episódio. E no próximo teremos A saideira. a saideira. O maior fundo em número de cotistas. Você tem seu palpite? Deixa no comentário. Vem aí, hein? Tchau.